Boa noite, tudo bom, pessoal? Então, temos aí nosso segundo vídeo, né, do nosso canal. A gente ainda não sabe como começar, então eu sou a Duda. Eu sou o Léo. Não temos um bordão. Ainda não temos um bordão. E hoje nós gostaríamos de continuar seguindo uma linha de raciocínio, né? Então vamos falar um pouco sobre a santidade no cotidiano. Exatamente, a gente vai falar um pouquinho sobre, né, dando continuidade no nosso papo do vídeo anterior, né, e trazer ali algumas coisas que eu acho que é pertinente, né, a gente saber antes de começar a falar sobre, né, a aplicação direta da santidade no cotidiano. Eu acho que começando com uma pergunta, né? Pra você que é mãe, você que tem uma rotina, você já pensou que trocar fralda pode te santificar? Ou que fazer uma comida pode te santificar? A forma como você limpa a casa pode te santificar? Eu acho que uma coisa que a gente... Não lembro se a gente falou exatamente sobre isso no último vídeo, mas que não é algo mirabolante, né? Não é algo que você tenha que pensar, meu Deus, será que é pra mim? Será que é só pra monge, pra freira, para as pessoas ordenadas, né, de vida religiosa? Exatamente. Eu acho interessante a gente começar pelo começo, né? A nossa visão, né, de ser humano, apoiadas ali nos filósofos, enfim, né? Eu acho interessante a gente começar a falar de nós, né, seres humanos, né? Somos seres animados, né? Possuímos alma. Isso. E a alma tem potências, né? E a potência mais importante é a inteligência. É ela quem deve guiar a nossa vontade. Né? Então, a primeira coisa para a gente falar antes de cotidiano e santidade, a gente fala um pouquinho da alma e das potências. Por que isso é importante? A inteligência, ela necessariamente precisa guiar a vontade. Porque se não for ela, né, vai ser guiada pelo sensível, né, aquilo que a gente sente. Enfim, nosso tato, nossa visão, nosso temperamento. Vai ser pelos instintos, né? Exatamente. E a gente não pode agir dessa forma, né? Quando a gente fala de cotidiano, a gente vai verificar que a inteligência ela é fundamental na prática virtuosa, né? Então falamos ali que o ser humano possui alma, a alma possui potência de inteligência, e a gente percebe isso muito facilmente, né? A gente verifica, por exemplo, né? Quando a gente fala de inteligência, a gente fala de uma característica humana, por exemplo. Há outros seres animados, né, que possuem alma, como os animais, por exemplo. Né? Porém, por eles não terem inteligência, a finalidade deles são alcançadas muito mais fácil. Então a gente tem ali, por exemplo, o leão. O leão está na savana, caça, procria, enfim. Então ele faz a finalidade dele muito bem. As plantas, por exemplo, fazem ali fotossíntese, se nutrem, enfim. Então também faz. Porém, o ser humano é muito mais complexo, porque a gente se assemelha a Deus, com inteligência, vontade. Sim, o fim da existência dos animais já tá em viver, né? Só existir. Exatamente, a gente percebe facilmente que a determinada planta ali está fazendo o seu papel. Já o ser humano não. Qual é o papel do ser humano? É andar sobre duas pernas? Né? É trabalhar? Não. Né? Então a gente é dotado de inteligência, então essa característica fica muito mais latente. O que acontece? Né? A gente fala um pouco de finalidade, né, do ser humano, então a gente falou ali da inteligência mover a vontade. Então isso implica diretamente, né, em agir bem, agir virtuosamente. Né? Os antigos filósofos falavam de arete, né, excelência, enfim. Então a gente precisa buscar as virtudes. Né? Então antes da gente falar da santidade no cotidiano, a gente precisa entender o que é virtude. Então o que acontece? A gente, para atuar bem, a gente precisa utilizar a nossa inteligência para que mova a nossa vontade de forma ordenada. Né? A gente precisa ter uma noção muito do sentir e do ser. Né? Existe ali o sentir, por exemplo, a gente toma um remédio, aquele remédio é ruim. Acontece muito com as nossas crianças, por exemplo. Né? As crianças não percebem o ser da coisa, né? O objetivo, porque não utilizam da inteligência. Elas vivem pelo sentido. Então, se ela toma um remédio, ela acha aquilo ruim e fica até de mal com a gente. Mas a gente, como adulto, a gente sabe que tomar o remédio vai trazer, né, um benefício, que é se curar, por exemplo. Então, a gente precisa ter essa noção, né, de possuirmos alma, precisamos utilizar a inteligência,
guiando a vontade, precisamos ter a virtude como objetivo, né? Outro dia a gente estava conversando sobre aquela música do Roberto Carlos, né? É preciso saber viver. Infelizmente, a gente, né, na criação aí, anos 90, 2000, enfim, a gente culturalmente não teve essa introdução na vida, né? A gente ali recorre ali a uma forma ética de viver, Sim. mas a gente não entende muito bem o que que é alma, o que que é virtude, o que que é vício. As pessoas elas não sabiam muito bem a finalidade, né? Elas agiam de acordo com que, de alguma forma, elas entenderam que era o correto, mas não de forma objetiva e pensada, né? Sim. Por exemplo, quando criança, virtude na verdade eu fui entender melhor na Igreja Católica, Sim. né? Essa palavra acho que nem... acho que eu nunca pensei em ouvir assim no meu dia a dia. Se eu for lembrar, né, do dia a dia de infância, eu não lembro de ouvir a palavra virtude. Exatamente, alma, por exemplo. Eu pensava em Gasparzinho. Então, a gente precisa, né, como se diz a música do Roberto Carlos, aprender a viver. Sim. Então, por isso que eu acho interessante a gente ter essa introdução, né? Até porque às vezes você aí não teve ainda, né, esse contato com determinadas informações. Eu acho importante a gente passar sobre isso. Porque talvez as pessoas, eu acho que o que acontece hoje em dia, né, as pessoas elas vivem entorpecidas pelo instinto, né? As pessoas elas acordam e vão seguindo, tanto que tem muitas pessoas que criticam a rotina, por exemplo, porque elas realmente não vivem com intenção. Quando você vive sem intenção e segue a rotina que é apresentada para você, mas sem esse toque da inteligência de saber agir com forma intencional nas coisas, você realmente acha que a rotina é um saco, né? Que, poxa, eu tô sendo engolida pela rotina. Eu acho que essa é a sensação que as pessoas têm. Mas exatamente por isso, porque elas estão tão entorpecidas por agir somente pelos instintos que elas não estão alimentando a inteligência delas para que a vontade seja fortalecida e aí sim possam fazer boas escolhas, né? A gente pode pensar em dois cenários, duas pessoas. Uma que acorda entorpecida e não tá pensando no dia a dia dela. E aí ela toma café, sai pro trabalho, sai reclamando, sai de qualquer maneira, aí trabalha, chega em casa, aí fica o tempo todo no celular, vai até dormir com o celular. E aí no dia seguinte ela faz a mesma coisa. E aí vai ver o final da vida, ela não viveu, ela não soube viver, né? Se a gente for pensar na música. E uma outra pessoa que acorda, ela faz a oração dela da manhã, ela coloca uma intenção no dia dela, ela pensa nos atos concretos que ela vai ter durante o dia, durante o trabalho, que possam aproximá-la de Deus. E quais os intervalos do dia dela que ela pode parar para contemplar. Eu acho que essa parte da contemplação também é muito importante a gente dizer, porque as pessoas elas não têm contemplado mais. Eu acho que, principalmente na era do entretenimento que a gente está vivendo, né? Como a gente estava falando, nos anos 90, os nossos pais, os nossos avós, eles viviam bem, de certa forma, porque a tecnologia ela ainda era na televisão. A partir do momento que a gente pôde escolher o que a gente está vendo, o que a gente vai consumir, isso foi ainda mais, né, sugou a nossa alma, se a gente for pensar nesse sentido. Porque as pessoas, elas contemplavam porque não tinha opção. Na época dos meus avós, que não tinha televisão, eles contemplavam porque não tinha opção. E isso ainda fazia com que eles fossem melhores do que as pessoas que estão vivendo hoje, né? Exatamente. Agora, se a gente for ver as pessoas que vivem hoje em dia, elas não pensam em contemplar porque elas já estão tão sugadas pelo entretenimento vazio que a gente tem que elas nem, né, não chega nessa característica natural do ser humano de, nossa, refletir sobre alguma coisa, chegar em alguma conclusão, se questionar e aí sobrepor pensamentos e chegar em alguma conclusão, né? Exatamente. Elas só aceitam aquilo que é apresentado para elas e é isso, vivem. E depois ainda reclamam que tá uma merda, que, sei lá, né? Aí a gente vê tantos casos de depressão, as pessoas tão depressivas, tão sem sentido da vida, né? Acho que essa palavra sentido também é muito importante. Sim. Fala um pouco sobre contemplação também. O que acontece? Quando a gente começa a buscar a virtude, né? E a virtude ali é um hábito, né? E começamos ali... O que é virtude, né? Achei interessante falar isso. Começamos ali a buscar a virtude, ou seja, agir de forma, como eu falei, né? A gente entende ali a finalidade da planta, do animal e o ser humano. Qual é, né, a finalidade dele, né? E
age de forma excelente, ou seja, virtuosa, traz consigo a possibilidade de você contemplar. Você traz o ser humano à consciência do momento presente. Como a Duda estava falando, né? As pessoas reagem, elas não agem conscientemente. Então, normalmente o que é uma criança da nossa idade na época, né? Foi ensinada que deve ir para a escola. Depois da escola vai para a faculdade. Da faculdade vai buscar um trabalho. Depois do trabalho vai se aposentar. Então, assim, basicamente a vida é etapas, né? Não há um momento ali de contemplação do momento presente. Não, ele está sempre em busca de um objetivo, que esse objetivo vai passar e vai haver um depois, né? Então, por exemplo, né, uma pessoa que vive dessa forma, ela vai ter momentos felizes da vida dela. Né? Só que esses momentos são bem curtos. Então, até, assim... Ela vai acabar procurando também ocasiões de momentos felizes, né? Sim. Tipo, eu só vou ser feliz se no domingo eu sair pra beber com os meus amigos. Eu só vou ser feliz se naquele dia eu jogar bola. Eu só vou ser feliz se eu tomar café em tal lugar. Sim, acaba condicionando a felicidade a momentos meio que programados, né? E não algo contínuo que pode ser vivido todos os dias também, né? Imagina só, a gente pega uma vida ali de 60, 70, 80 anos. Os momentos, né, que são esperados são poucos. Imagina viver uma vida de poucos momentos, né? A gente precisa ser feliz em todos os momentos da nossa vida. Claro, vai passar por tribulações, enfim, o próprio Jesus falou isso, Sim. Mas a gente precisa buscar. Então essa tomada de consciência, né, essa contemplação, ela é necessária. E ela só vai vir quando a gente agir de forma virtuosa, né? São 4 virtudes principais, né? A gente não vai falar muito sobre elas aqui, né? A prudência, a justiça, temperança e fortaleza. Porém, depois a gente pode depois fazer um vídeo, né? Pode, deixa aí nos comentários se vocês querem. E então traz essa contemplação, né? E quando a gente age, né, de acordo com a nossa finalidade, né? Eu acho que São Tomás de Aquino vai dizer que é a contemplação de Deus, né? Mas como a gente não consegue ainda essa felicidade plena, agir de forma feliz no mundo onde vivemos, de forma virtuosa, buscando, né? Então, quando a gente faz aquilo que a gente nasceu para viver, é aquela música da Moana, né? Então, fica tudo mais fácil, porque aí a gente vai ter uma mentalidade de felicidade no momento cotidiano. Sim, acho que quando você falou sobre alimentar a inteligência também, acho que é bom a gente destrinchar um pouco sobre isso, porque o que isso significa? Quando o Léo ele falou sobre a gente agir de forma reativa, eu percebo isso muito no cotidiano com as crianças. Porque, por exemplo, se a gente não pensa na forma como a gente vai corrigir determinados assuntos, né? Poxa, uma malcriação, um grito, ou, sei lá, ficar pulando, não se concentrar, não estar focado na atividade presente. Se a gente não pensar, se a gente não tentar ler, consumir conteúdos, ver quais foram pessoas que a gente admira, que criaram bem os seus filhos, o que eles fizeram em determinadas situações, se a gente não alimentar a nossa inteligência, quando acontecerem esses determinados fatos, né, esses determinados acontecimentos mesmo no dia, a gente vai agir de forma reativa. Então, se a minha filha gritar comigo, eu vou gritar com ela de volta, sendo que ela é só uma criança. Então, a gente vai estar agindo por instinto, porque a nossa inteligência ela não está bem alimentada. Então, por isso que é importante, eu usei o exemplo aqui do cotidiano com os filhos, né? Mas a gente aplica isso em tempo determinado, acho que em todos os âmbitos da nossa vida, né? Com certeza. E essa inteligência não é pegar um livro de matemática e aprender equações, enfim. Essa inteligência é a capacidade do indivíduo perceber a verdade. Exatamente. Né? Não é o nada que é uma pessoa inteligente, né? Acho que é. Essa frase é muito bonita. O que é uma pessoa inteligente? Exatamente. Uma questão muito importante, por exemplo, depois que eu comecei, né, a frequentar a igreja católica e também buscar, né, os santos e tudo mais, é a gente entender cada palavra. Por exemplo, para a fé, para mim, era só crer. Né? E não, é um ato de inteligência movendo a vontade, iluminado pela graça. Então, não há, assim, a gente precisa entender a forma correta de aplicação daquela determinada palavra. Eu acho que como isso se perdeu, a gente saber realmente a semântica, né? A origem da palavra, o que ela significa, o que tem por trás dela, até porque quando a gente vai ler a Bíblia, por exemplo, se a gente for ler de forma corriqueira, sem pensar no significado das palavras, a origem delas, o que elas queriam dizer,
a gente tira uma interpretação muito vazia, né? Muito baseada nos nossos princípios e não do que aquilo quis dizer pra gente, né? Sim, exatamente. E assim, trazendo um pouco, né, na direção do vídeo de hoje, né, a gente agir de forma virtuosa é uma forma da gente, né, agradar a Deus, né, porque a gente está agindo de acordo com o que Ele desejaria sobre a gente, né. Então, às vezes a gente acha que a vida cotidiana, a santidade nela, é uma oração extensa. Não, às vezes é um trocar de fraldas, um sorriso para um filho, né. Às vezes, pô, tu tá ocupado ali, pô, filho, lê uma historinha comigo? Pô, senta 5 minutinhos, senta e lê a historinha, né? Foca naquela atividade, né? Acho que Exatamente. Fazer as coisas de forma perfeita, né? Ou no máximo que a pessoa consegue. como você falou no outro vídeo, você pensou que agir de forma santa, né, agradar a Deus, era fazer a liturgia das horas e passar o dia inteiro em oração, no caso, né, a oração da fórmula, né? E na verdade não, a oração, é engraçado, eu não posso contar esse spoiler, mas o Léo vai entender do acampamento, né? Uhum. A oração é uma coisa contínua, que você começa o dia e aí você vai ao longo do dia, como a gente falou da contemplação, né? Você tá atento de que Deus, ele tá presente em todos os momentos, que ele, né, onisciência, onipresença e onipotência. Então, ele tá atento a todas as coisas. E se ele está atento a todas as coisas, todos os nossos atos voltados para ele estão para a nossa santificação. Então, se a gente tem uma conversa atenta, como você falou, de ler o livro pro filho, não mexendo no celular, não distraído com televisão, não com pensamento em outras coisas. É como a gente falou, eu sei que é muito difícil, porque a gente acaba agindo muito por instinto, tem muitas preocupações na nossa cabeça. Nos últimos tempos a gente acabou passando por algumas preocupações e pode ser que a gente acabe agindo de forma ruim com nossos filhos, né? Sim. Mas o exame de consciência no final do dia também ajuda muito, né? Ajuda muito. O primeiro passo, né, é entender, né, tudo isso que a gente está falando hoje. Acho que é muito importante. E também a busca de um diretor espiritual. Para quem é católico, aí é fundamental ter acompanhamento de um diretor espiritual, né, que ele vai te informar ali qual vai ser a melhor... Para, rapidinho, só porque a câmera tá caindo, tô vendo aqui no reflexo da televisão, que já tá na tua testa. Deixa eu subir aqui. Desculpa, gente, eu vou fazer essa parte aqui. É porque a gente tá fazendo bem natural mesmo pra vocês, né? Autêntico. Autêntico. Realmente no sofá da nossa casa. Mas você tava falando do diretor espiritual. Exatamente, porque o diretor espiritual, assim, puxando a sardinha para a obra, né, os padres, né, preferindo ali os padres que estão diretamente ligados à obra, eles têm essa noção, que a gente vive uma vida comum. E como que a parte de oração ali, ela precisa se encaixar nessa vida comum. E essa vida comum também nos vai santificar, né, agindo de forma perfeita. Eu acho que o primeiro passo, né, para quem é católico, é a busca de um diretor espiritual. Saber a quem pedir conselho também, Com né? certeza. Porque se você, sei lá, eu admiro muito a vida da minha mãe, eu gostaria de pedir conselhos para ela, mas talvez para assuntos objetivos, que da forma como nós, como a gente estava falando, da intenção que a gente tem na nossa vida, pode ser que não seja um conselho tão assim, que vai nos orientar realmente para o caminho que a gente quer seguir. Pode ser que seja um bom conselho, mas não que seja voltado para o caminho que a gente quer seguir. Acho que é isso que eu quero dizer, né? Quando a gente procura alguém com intencionalidade, de novo, acho que essa é a palavra do vídeo, a gente percebe que essa pessoa, ela realmente vai nos levar pelo caminho para a santidade, né? Com certeza. Eu acho que fica uma boa introdução para o segundo vídeo, né, o que a gente está tratando aqui. Quer falar mais um pouquinho sobre isso? Não, acho que eu falei um pouco sobre o dia a dia, né, das pessoas. Porque eu falei do meu lado mãe, eu também tenho meu lado profissional, então se você tratar a pessoa com os olhos de Cristo, né, eu acho que isso é muito bonito, você ver no outro o Cristo. E realmente, poxa, tem gente que é péssima, né, se a gente for olhar assim, mas a gente não tem por que não tratar bem, né, diz mais sobre nós do que sobre o outro. Ou os afazeres do nosso dia. Eu não sei exatamente a frase, mas esses dias eu tava falando com o Léo de Madre Teresa de Calcutá, né? Que ela dizia que ela não ama a louça que ela tá lavando, mas ela ama as pessoas que usam essa louça. Então, quando a gente tem um olhar por trás daquilo que a gente faz, eu lembro disso também, me marcou bastante.
em um retiro da obra que eu fiz, de um convívio, né? Que as moças que trabalhavam lá, esqueci o nome, as adscritas, né? Elas disseram pra nós que todas as vezes que elas vão servir a mesa, então colocar a mesa, colocar os talheres, a refeição, elas pensam que elas estão amando aquelas pessoas, então elas realmente fazem aquilo com intenção eu espero que elas sintam o amor de Cristo nesse serviço. E se a gente for tentar fazer isso no nosso dia a dia, né, em todos os âmbitos assim da nossa vida, acho que a gente vai ter um olhar muito mais contemplativo, mesmo em meio ao caos que pode parecer. Então, eu acho que o recado que nós gostaríamos de deixar nesse vídeo é se desacelera um pouco do pensamento rápido de agir por instinto e começa a tentar perceber o que você precisa para alimentar a sua inteligência. Acho que, eu não sei se a gente deixou isso realmente explícito, mas alimentar a sua inteligência é você se abastecer de conteúdos que vão te ajudar a viver melhor. Porque se a gente age somente de qualquer maneira, é o que o Léo falou também, não é livro técnico que vai te fazer uma pessoa melhor. A inteligência não é você saber sobre tudo, mas é você conhecer a verdade. Com certeza. É uma tomada de consciência. Então, o primeiro passo para a contemplação é agir de forma virtuosa, né? O melhor que você pode ser, e fazer com que aquele momento seja único, que aí você vai começar a contemplar a beleza do dia a dia. E acho que esse é o primeiro passo. Sim. Deixem os comentários de vocês. Se vocês quiserem que a gente fale mais sobre algum assunto que foi dito nesse vídeo, sobre as virtudes, a gente pode até pensar em fazer uma série sobre virtude, não sei. Se você assistiu até o final, coloque a palavra intenção nos comentários. Isso aí. Curta, compartilhe e comente. Um beijo. Beijo. Até a próxima.